Bloco Empreendedorismo, um convite. Angela Pisani Arquitetos Associados. Posto de Molas Favarim e Patronato Shop. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Na editoria Empreendedorismo de hoje, apresentamos a você a história da vinícola Velho Amâncio, com aproximadamente 4 décadas de existência no Vale Central Gaúcho, com atuação em nível nacional. Recepciona em nossos estúdios a empresária e enóloga da vinícola, Aline Fogaça. Formada em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em ciência e tecnologia dos alimentos pela mesma instituição. Certificada pela Universidade da Califórnia, UC Davis, em vinificação. Foi professora universitária pelo período de 15 anos. Atualmente é responsável técnica pela vinícola Velho Amâncio. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Aline Fogaça. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui contigo hoje. Que bom. Aline, além de administrar a vinícola, você supervisiona toda a parte de produção dos vinhos e espumantes, dedicando-se à elaboração. Quais as principais particularidades do Vale Central Gaúcho? Bom, Gil, muito obrigado. É um prazer falar um pouquinho, sobre a nossa vinícola, sobre o nosso trabalho. Bom, nós estamos então, nossa vinícola e nossos vinhedos, estão localizados no Vale Central Gaúcho, que é uma região bem, a gente chama são os vinhos do coração. Sim. Então, a nossa região tem uma característica bem peculiar, porque Santa Maria é onde acaba o Planalto Brasileiro, onde a serra termina, e começa o Pampa Gaúcho. Então, os nossos vinhedos, eles estão localizados nessa encosta, onde termina esse Planalto Brasileiro, essa serra. Sim. É o bioma da Mata Atlântica, e o nosso solo já é o solo do Pampa Gaúcho, é um solo mais arenoso, menos fértil. Então hoje, a vinícola tem 40 anos e os nossos vinhedos já têm 20, 21 anos, mais ou menos. Depois desses mais de 20 anos, hoje a gente considera que agora a gente começou a entender melhor a nossa uva, as características dessa uva e qual o melhor vinho a ser elaborado com essas uvas então que são produzidas aqui no Vale Central Gaúcho. Hoje nós produzimos espumantes pelo método Champenoise, nós dominamos todo o processo, desde a colheita até o processo da rotulagem. O método Champenoise é aquele que ocorre a segunda fermentação na garrafa. Sim, são vários processos. São vários processos, são várias etapas. É um processo bem delicado, tanto que nós começamos a fazer esse processo há mais de 10 anos, e depois de quase 10 anos, digamos assim, de testes, de muito aprendizado, sim, é que nós lançamos a linha Vivelan, que são os nossos espumantes. Então, essa é um pouquinho das características da nossa região. Claro, e essa região é relativamente nova na produção de vinhos ou é nova enquanto denominação? E ela se correlaciona com as regiões mais tradicionais, de que forma? Bom, em viticultura a gente costuma dizer que o Brasil, de maneira geral, é novo ainda na área de viticultura, A gente ainda tem muito a entender sobre a nossa uva. Mas, de maneira geral, o Vale Central Gaúcho é mais novo ainda do que a Serra, propriamente dita, que tem muito mais tradição, mas a nossa característica é que nós somos uma região, a gente diz que nós somos um terroir de transição. A gente tem algumas características da Serra Gaúcha e algumas características da campanha, porque os nossos vinhedos então ficam numa encosta, mas a gente já tem o solo do Pampa. Com isso, uma das características interessantes é que a gente tem uma boa amplitude térmica, as nossas uvas elas mantêm um bom frescor, a gente tem uma boa acidez equilibrada, que mantém o frescor, a gente consegue um bom grau de maturação, mas uma característica dessa região é o seguinte, a gente não é uma região em que você diga que você vai plantar uva em qualquer região, sim, em qualquer local aqui dessa região do Vale Central Gaúcho. A gente precisa ter locais bem específicos. Os nossos vinhedos, por exemplo, que ficam próximos à vinícola, a gente só consegue plantar na face sul da encosta, com orientação leste-oeste, não é qualquer região aqui, qualquer local da região que você vai conseguir implantar um vinhedo. É necessário um estudo, Exatamente. E é fundamental este estudo em busca
por conhecimento, por aperfeiçoamento, uma vez que reflete na qualidade final dos produtos, não é, Aline? Sem dúvida, porque uma das características do vinho é que os vinhos e os espumantes, eles refletem muito as características da uva, né? São as características da uva, o grau de maturação dessa uva, a variedade, que vão interferir na qualidade depois do produto final. Claro. E sabe-se que a vinícola, ela tem linhas de produtos bem definidas. Uma delas são os vinhos Velho Amâncio, né? E a outra são os espumantes Vivelan, com suas características bem marcantes. O que o público consumidor pode esperar ao degustar esses produtos? Bom, o que a gente costuma dizer então? Nós começamos, a vinícola iniciou com os vinhos, né? Depois fomos para os vinhos finos, né? Que é a nossa linha de vinhos Velho Amâncio, e a nossa linha de vinhos de espumantes Vivelan, que Vivelan é vinícola Velho Amâncio, né? Sim. Essa é a nossa proposta. Muito bem identificado, né? Exatamente. Muito bonito ficou essa. E é um nome leve, né? Porque espumante é algo leve, alegre, agradável, né? Que tem a ver com celebração. Então a ideia do nome Vivelan foi exatamente esse, de trazer algo mais leve. Que tem a ver com a origem do nome. Que tem a ver conosco, exatamente, né? Bom, qual é a característica dos nossos vinhos? Dos nossos vinhos espumantes. Nós temos vinhos com a gente procura fazer vinhos que expressem a nossa característica aqui do Vale Central Gaúcho. Nós não queremos fazer vinhos que sejam iguais aos outros, né? Então, nossas produções são limitadas, bem exclusivas, né? Nós temos algumas linhas que a gente produz em torno de 1000 garrafas em cada linha. Então, a gente gosta de fazer produções bem limitadas e que elas expressem bem as características da região. Então, os nossos vinhos, eles são vinhos com uma acidez bem equilibrada, que permite uma boa longevidade desses vinhos. Nossos taninos, os taninos que aparecem nos nossos vinhos, eles são marcantes. E a gente costuma dizer que eles têm uma característica, tanto os vinhos quanto os espumantes, que eles são muito gastronômicos. Né? Interessante. São vinhos muito enogastronômicos, que eles harmonizam muito bem com o prato. Então, a gente gosta bastante de propor essas harmonizações. E restringindo a quantidade, significa que vocês estão priorizando a qualidade desses produtos. Qual é a característica, né? A gente não tem uma área em que a gente possa se expandir muito. Então, a gente consegue, né, cultivar uma determinada quantidade de uva e a gente quer manter essa característica nossa, né? Então, por isso, essas produções limitadas. E quais são as linhas de espumantes Vivelan? Bom, em termos de espumante, né? Espumante é algo que os brasileiros, nós estamos descobrindo, né? O espumante e descobrindo o espumante brasileiro, que isso é algo muito bacana, porque o espumante brasileiro hoje, não só nosso, mas das vinícolas do Brasil de maneira geral, a gente está conseguindo ter uma identidade própria e sendo muito bem aceito pelos consumidores. Então, a gente costuma dizer que os espumantes, nós temos 3 linhas hoje: a Vivelan Celebration, a Vivelan La Vie e a Vivelan Unique. E temos mais uma 4ª para lançar, né, que está no forno, digamos assim, está nas caves. Vem novidades por aí. Exatamente. Que vem do nosso aprendizado, né? Conforme a gente vai aprendendo, vai testando, a gente vai descobrindo novos produtos. Então, nós temos hoje 3 linhas já consolidadas da Vivelan. Excelente. E a gente costuma dizer que cada linha para um tipo de paladar e também para uma ocasião. Claro. Né? A Celebration é uma linha um pouco mais leve, um pouco mais festiva. A La Vie, ela já traz a estrutura do método tradicional, com um mínimo de 1 ano de autólise, então é espumante leve, mas que acompanha muito bem um prato, né? uma questão gastronômica. E depois nós temos nosso espumante Unique, que são 3 anos de autólise, e a proposta é ser um espumante para degustação, com aromas um pouquinho mais complexos. Então, cada uma tem o seu momento. Suas particularidades. Exatamente. E de acordo com o público consumidor, né, para cada ocasião, como você disse, você recomenda o espumante mais adequado, como enóloga da vinícola, né? Faz toda uma recomendação, um passeio pela vinícola. Isso, a gente gosta bastante desse atendimento direto. Basicamente, o nosso principal público é o consumidor final, né? Nós gostamos muito de atender os clientes lá na vinícola, recebê-los, explicar a nossa região, porque o vinho também tem um pouquinho de cultura, né? Normalmente quem gosta de vinho, é interessante a gente provar diferentes produtos de diferentes locais. Então a gente gosta bastante de explicar as nossas características e de tentar entender o que o consumidor está buscando, né? O que aquele cliente está buscando para cada ocasião, para que a gente também possa auxiliá-lo na melhor escolha do vinho ou do espumante. E a vinícola fica localizada em um lugar muito prestigiado pela natureza, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer, não é verdade? E que bom que Santa Maria pode contar com uma vinícola daqui, genuína, né? E que prima pela qualidade, com você atuando há 20 anos.
né, Isso. como enóloga, e também os vinhedos, né, com 21 anos. Então é um trabalho incessante aí para a produção dessas bebidas. Mas, contudo, percebe-se que o objetivo principal é consolidar a cada dia, né, a identidade do Vale Central Gaúcho. Isso, o trabalho que a gente vem em todos esses anos, né, eu já estou na sua frente da vinícola já há 20 anos, então cada ano a gente aprende um pouquinho mais sobre a nossa região, consolida, e o nosso objetivo é elaborar vinhos que tenham cada vez mais a nossa característica e manter, né, essa tipicidade, essa característica. Sim. E a vinícola, tradicionalmente, historicamente, sempre produziu vinhos, né? Porém, nos últimos tempos, tem se destacado com a produção de espumantes, né? Qual a relevância que o espumante ganhou nesses últimos tempos e como esse fato se correlaciona com os demais produtos? Bom, o espumante é algo que realmente a vinícola, inclusive, quando ela foi a primeira etapa de modernização, ela foi modernizada para fazer vinhos tintos, vinhos tradicionais, né? Como a gente chama o vinho tranquilo. O espumante ele veio depois, porque o espumante ele demanda bastante tecnologia, ele demanda mais tecnologia do que o vinho tranquilo que a gente chama, né? O vinho tinto e o vinho branco. Então a gente veio durante 10 a 15 anos, a gente veio se preparando, testando, aprendendo, e hoje o espumante ele já representa uma boa fatia de mercado para nós. A gente já tem 30, 40% da nossa venda são espumantes, e mercados muito exigentes, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, hoje eles têm uma abertura muito boa para o espumante nacional. Então, que bom. É bem interessante. E de um tempo para cá, né, nós experienciamos a presença frequente de espumantes em eventos, em restaurantes, em ocasiões mais flexíveis, e não somente para aquela celebração específica ou especial, não restringindo-se apenas a um brinde, né? Então, o espumante está se tornando mais flexível, né? Mais versátil. Aqui você recomenda e aqui você, na verdade, atribui esse fato. Bom, o bacana é o seguinte, o espumante ele é extremamente versátil. Ele permite, por exemplo, uma série de harmonizações, ele é um produto leve, então ele é muito bacana para acompanhar, por exemplo, uma festa do início até o final. Mas antes se tinha aquela ideia de que espumante era só para o brinde. Para o brinde dos noivos, para o brinde de um momento muito especial. E hoje o brasileiro está descobrindo, então, que ele pode tomar o espumante para celebrar um dia feliz que ele teve, né, alguma conquista, que não precisa ser um momento extremamente formal, né, que o espumante pode ser um momento apenas descontraído de celebração. E isso se deve à melhoria da qualidade do produto nacional, porque até uns anos atrás você tinha o produto importado, que tem um alto custo, né, e nós tínhamos uma produção muito pequena aqui no Brasil. Então hoje o fato da gente ter espumantes de qualidade, com qualidade reconhecida internacionalmente, né, os espumantes brasileiros ganham muito prêmios fora do Brasil, e isso faz com que a gente tenha acesso a um produto de excelente qualidade. Então, por isso que o brasileiro está descobrindo o espumante. Que bom, realmente, né? Está se tornando cada vez mais frequente. Exatamente. Né? E o consumidor ele pode desfrutar da bebida em vários momentos, né? Como nós estamos falando aqui, e se tornando uma ótima companhia, né? E uma coisa bacana da gente comentar é que a gente tem desde espumantes, todos com muita qualidade, desde espumantes com um pouco mais de açúcar, que acompanham bem uma sobremesa, ou quem gosta de um produto com um teor de açúcar maior, até produtos basicamente um nature, com maior tempo de autólise. Então a gente tem uma gama de produtos e todos com muito boa qualidade. Importante essa informação, né? Vamos falar agora sobre o progresso da vinícola. A vinícola vem progredindo nos últimos anos, e trabalhando no seu projeto de expansão. Como ela está posicionada localmente, na região e também em mercados externos? Bom, hoje nós temos um plano, em vinícola a gente trabalha sempre com um plano de 5 a 10 anos à frente, né? Porque desde a gente plantar uma variedade, ela começar a dar frutos que vai levar 5 anos, a gente elaborar os primeiros vinhos e ter a avaliação, caminho, né? Nós temos um longo caminho, né, pela frente. E ao mesmo tempo, os nossos vinhos envelhecem muito bem. A gente gosta de vender muito vinho no momento certo. Então a gente também tem uma boa quantidade para trás armazenada de vinho, né, que está envelhecendo nas caves, que a gente está evoluindo nas caves. Então hoje a vinícola, o nosso projeto é elaborar vinhos espumantes com tipicidade e com características aqui do Vale Central Gaúcho. Hoje nós atendemos todo o Brasil, né? Nós temos consumidores, tanto pessoa física quanto alguns restaurantes. A gente gosta de trabalhar sempre em locais menores, em locais diferenciados, né? Onde
o nosso vinho realmente vai ter uma degustação bacana. E a vinícola, ela tem uma filial em São Paulo? É um orgulho para todos nós. Nós temos uma filial em São Paulo. São Paulo hoje é um mercado que para nós ele é considerado referência, primeiro porque ele é um mercado muito exigente, então estar em São Paulo, na verdade, faz com que a gente corra atrás de qualidade, né, tanto a questão de apresentação, quanto, obviamente, do próprio produto, né, e é um mercado que consome bastante, então a gente está conseguindo fazer um trabalho bem bacana em São Paulo. Por ser um grande centro, né, ele se torna uma referência. Sem dúvida, e chega muitos produtos, né, então o consumidor de São Paulo, ele tem uma referência muito bacana, né, de produtos. Excelente. Parabéns pelo trabalho que você realiza frente à vinícola Velho Amâncio, uma empresa familiar, e uma atuação conjunta com os empresários Alisson Selmer, né, que é o seu esposo, e os seus pais, o seu Rubens Fogaça e a dona Arilene, né, que são personalidades reconhecidas no contexto econômico e social da nossa cidade. É um orgulho para nós termos uma vinícola daqui com propagação, né, com expansão em nível nacional e que existe há quase 4 décadas. Então, todos os nossos aplausos para vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e você é sempre bem-vinda. Muito obrigada, a gente que agradece a oportunidade de explicar um pouquinho os nossos produtos e é sempre um prazer estar contigo. Obrigada. A seguir, no bloco direito, a presença do juiz de direito, Dr. Alejandro Raio. Volto em instantes.